Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Hoje, no nosso podcast Saúde Digital, nós estamos com o Guilherme Cato, CTO do Doutor Consulta. Guilherme, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Guilherme, para iniciar, você poderia explicar um pouquinho mais sobre quais são as suas atividades aí dentro da Doutor Consulta, quais são os desafios que o Doutor Consulta tem em termos de tecnologia, só para nossa audiência conhecer um pouco melhor aí suas atividades? Legal. Primeiro, boa tarde, Claudinei, obrigado pelo convite. É sempre bom trocar uma ideia com você. Bom, para quem não sabe, o Doutor Consulta é uma empresa de acesso, com uma tese de acesso, uma tese muito bonita. É uma empresa one-stop shop de atenção primária e secundária. Então, a gente faz todos os serviços médicos, de todos os espectros, atendemos todas as especialidades, mais de 3.500 exames. E a gente funciona como se fosse uma rede vertical, somos uma rede verticalizada de clínicas, e o que a gente tenta resolver o problema do paciente em apenas um lugar, né? Então, hoje, como a gente sabe, né, a maior parte das demandas de serviços de saúde da população são resolvidas na atenção primária e secundária. Então, a gente tem uma base tecnológica que funciona como um sistema operacional para todas essas clínicas, e com essa base tecnológica a gente consegue trazer muita eficiência e dar um acesso à saúde de alta qualidade, com baixo custo. Esse baixo custo a gente consegue compartilhar com o paciente dando acesso, tá? É uma empresa que nasceu em 2011, hoje a gente tem quase 30 clínicas, 29 clínicas espalhadas por São Paulo. Somos regionalizados em São Paulo e hoje atendemos mais de 3 milhões de pacientes. Aqui no Doutor Consulta, a gente tem uma missão aqui ultra mega difícil, né? É sempre fazer mais com menos. E eu acho que não tem nenhum outro jeito de executar essa missão se não for mergulhando de cabeça na tecnologia. Então, muito autosserviço, muita automação, muita coleta de dados. A gente tem uma plataforma proprietária, 100% proprietária, né? Alguns pontos da jornada a gente terceirizou, mas basicamente esse sistema operacional que a gente tem aqui é uma plataforma inteira proprietária que permite a gente coletar uma série de dados dos nossos pacientes, em todos os pontos da jornada. Um dado muito único, um dado muito bom e faz a gente conseguir lançar features assertivas. Então, por exemplo, a gente tem o nosso principal algoritmo, que é o algoritmo campeão, é o Scala AI, é um algoritmo que tenta prever a demanda baseado nas semanas anteriores e fazer sugestão de abertura de escala, um algoritmo premiado que a gente roda há alguns anos. Só foi possível porque a gente tem uma qualidade de dado muito grande. Outro algoritmo que a gente tem aqui é o que faz a sugestão de escala dos profissionais de saúde que não são médicos, mas que estão dentro do centro médico, lá, recepcionistas, enfermeiras, operadores, assistentes de sala e por aí vai. E esse algoritmo tenta dar a melhor configuração com o menor custo. Então, eu acho que tem muita eficiência gerada nesse processo também. Fora o nosso prontuário, que é auxiliado por guideline médico, a gente tem alguns chatbots, estamos colocando alguns agentes de AI também. É isso que eu ia te perguntar, né? Como é que vocês estão desenvolvendo essas tecnologias proprietárias, né? Você que é baseado em inteligência artificial, como é que ela está se revertendo, tanto no benefício aí para os clientes, né? Os pacientes e também para os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, pessoal de laboratório, pessoal de atendimento. Bom, eu acho que a nossa estratégia aqui de inteligência artificial, ela tem alguns pilares, tá? O primeiro pilar é o seguinte: a gente não vai ganhar essa corrida sozinho, tá? É um investimento muito alto que a gente vai ter que fazer e vai ser uma mescla. Algumas coisas nós vamos fazer internamente, algumas coisas nós vamos fazer com parceiro, e algumas coisas a gente vai até investir em empresa que já até aconteceu por um acaso, né? Então foi divulgado na mídia, etc. Bom, do nosso lado aqui, eu acho que a gente tem que focar em criar algoritmos e soluções de inteligência artificial no que se refere ao nosso core. Então, foi o que eu falei, nosso algoritmo, nosso Scala AI, nosso algoritmo campeão, ele é quase um motor ali para fazer a geração de escalas médicas do Doutor Consulta. E a principal forma de eu dar acesso é eu conseguir dar a melhor oferta médica para a população de São Paulo, que é a nossa população hoje. Então, tem que ser mestre em identificar essa população, mestre em identificar as necessidades
dessa população e mestre fazer uma oferta de saúde adequada. A mesma coisa no que tange as escalas dos nossos colaboradores dentro do centro médico. Eu tenho que gerar o menor custo, mas eu tenho que manter um NPS alto, então tem que ser muito bom. Eu vou lembrar aqui que o nosso paciente, ele é um paciente que ele está naquela faixa que ele tem dinheiro para gastar com saúde, mas ele não tem dinheiro para ter um plano de saúde. Então eu tenho que ser muito sniper, ele tem que ser muito bom em atender e servir ele. Então, eu não posso também deixar o mínimo de funcionários dentro do centro médico, eu tenho que deixar uma quantidade adequada para ele se sentir acolhido, para ele se sentir atendido, né? E agora, né, então no nosso roadmap de implantação, já estamos fazendo alguns testes, Families and Friends, a gente está lançando agora, são os nossos agentes de AI. E esses agentes com AI e a generativa, eles vão se dividir em 2 blocos. Um bloco administrativo, então vai fazer reembolso, vai fazer agendamento, vai ajudar, auxiliar, vai ser um checador de sintomas para conseguir direcionar esse paciente para qual especialidade ele deve ir, para ele não ter que gastar dinheiro com especialidade errada. Vai auxiliar ele com reembolso, com auto-check-in, né, para ele não precisar fazer todo aquele processo que ele faz ali na recepção, ele já pode fazer de casa, numa linguagem conversacional, junto com uma IA generativa, e a gente vai extrapolar isso para quase todos. Estamos lançando agora 8 ou 9 agentes nesse próximo mês, e a gente vai ter muito mais agentes. Acho que todos os pontos da jornada do doutor consulta são passíveis de ter um agente de AI fazendo uma boa parte do atendimento aos nossos pacientes. Aí temos o lado assistencial, que vão ser agentes super, ultra, mega especializados em dar algum tipo de assistência médica para o nosso paciente. Então, por exemplo, a gente está com um parceiro com a Psycho AI, que é uma empresa parceira nossa, que até saiu na mídia recentemente, que o doutor consulta junto com outros investidores fez um aporte lá junto a eles. A gente vai fazer um agente para fazer a captação, né, para tentar explicar o que é as nossas linhas de cuidado, nossos programas de cuidado para nossos pacientes. Hoje a gente tem um time de enfermeira, faz isso muito bem, só que tem uma parte que é de dar informação, de fazer o primeiro agendamento, de dar aquela primeira orientação, que o nosso enfermeiro, que é uma mão de obra super capacitada, não precisa gastar tempo com isso. Ela pode só fazer aquela parte que realmente vai estar resolvendo o problema do nosso paciente, não é uma parte mais informativa, né? Então, acho que a gente vai ter agentes especializados com IA generativa para fazer essa parte. E a outra parte vai ser a parte do acompanhamento do nosso paciente, né? Uma das nossos pilares aqui, o que a gente quer muito fazer, uma das nossas missões como empresa para o Brasil é mudar a forma que o nosso paciente encara a saúde. Ele não ir no doutor consulta ou ele se tratar, ir no médico, só quando ele está com algum problema. Quando o gato subiu no telhado, quando, sei lá, ter um acompanhamento dele no dia a dia. Né? Eu estou falando todo dia para ele, como é que está o seu exame? Está tudo ok? Pô, você está aqui tanto tempo sem fazer esses exames, que é importante para você, você tem diabetes, ou você tem pressão alta, como é que tá? Deixa eu acompanhar você está se alimentando bem, está tomando água? E para uma população, né, a gente tem 210 milhões de brasileiros, nós já atendemos 3, é impossível, o nosso mercado, né, que é a classe média, baixa, 110 milhões de brasileiros, eu não tenho enfermeiro para fazer tudo isso, e eu não vou conseguir mudar o padrão de como o paciente se comporta contratando um monte de enfermeiro, nem tem tanto enfermeiro para contratar. Então, acho que a IA generativa cai como uma luva nessa parte que a gente chama de time de cuidados, né? Que a gente vai ter enfermeiros, nós vamos ter médicos e vamos ter agentes autônomos usando IA generativa também. Quando se fala em IA generativa, sempre vem agora a questão da governança dos dados, né? Na área de saúde já houve uma polêmica em relação à proteção de dados, de quem era responsável pelos dados na cadeia de saúde, hospital, plano de saúde, operador, enfim. E agora que a inteligência artificial, essa polêmica volta, quer dizer, como é que você garante que os dados estão protegidos, que sejam utilizados com governança? Como é que vocês estão tratando a questão da governança dos dados dos pacientes? Olha, eu vejo isso de 3 formas, tá? E eu vou falar, eu acho que a parte de eu treinar meus algoritmos internos, da utilização das formas como que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, essa parte está vencida, digamos assim, né?
Aí LGPD na veia, até tendo o marco legal da inteligência artificial agora também, está endereçado assim, né? Ninguém é perfeito, mas estamos endereçados. Acho que agora a moda nova é como é que vai fazer se eu não quiser que meus dados sejam usados para treinar o algoritmo, como é que eu estou protegido, o que eu faço, né? E eu vejo isso de 3 formas. A primeira é uma coisa muito impressionante que eu venho observando nas empresas deixa eu rodar dentro de casa. Então, tem alguns motores, algumas LLMs, alguns motores de IA generativa que vão rodar dentro de casa. Eu não vou bater num provedor como a OpenAI, ou como o Anthropic, ou como a Grok do Elon Musk ali. Eu vou pegar uma LLM de mercado, seja ela paga ou não, eu vou rodar dentro de casa. Esses dados vão ficar aqui, nesse universo. Então, tem empresas fazendo muito isso, principalmente empresa financeira, tá? Que é o mercado que está mais fazendo isso. A outra forma você pode escolher nos principais provedores. Eu não quero que esses dados sejam usados para fazer o treinamento da LLM, tá? Nesse caso, você vai ter que confiar na idoneidade dessas empresas que você pode ver a OpenAI agora teve valuation agora recente, está tendo valuation na rodada que eu estou fazendo agora de 150 bilhões de dólares. Eles não vão arriscar dar essa opção, é a minha opinião, né? Não vão arriscar dar essa opinião, essa feature, essa funcionalidade, e não vão cumprir. Então, acho que você tem como, na hora de utilizar um modelo externo, passar um parâmetro falando, não gostaria que esse dado seja utilizado para treinamento. Tá? E tem uma outra forma, que é uma forma mais cara, tá? Que é uma solução que a própria Apple está fazendo agora. A Apple, só relembrando, ela está lançando agora o novo iPhone dela, que tem a Apple Intelligence, mas por baixo é um OpenAI. E o que eles fizeram, né? Para garantir, eles montaram um centro ali, que quando os dados chegam lá, eles garantem que o dado é anonimizado para fazer algum tipo de treinamento. E eles chamaram uma empresa de fora para fazer que eles chamaram de experts, né? Para fazer essa validação. Então, quem tem mais dinheiro, acho que vai poder fazer isso, né, cara? Até vou utilizar esse dado para ser treinado só para você, mas mesmo assim vai ser anonimizado, né? Porque no fim você quer que eles querem que o seu telefone vai aprendendo sobre você. Não faz sentido chamar de Apple Intelligence se não for aprendendo sobre quem é o dono daquele telefone. Mas eu preciso garantir que eu vou ter algum tipo de anonimato aqui. Então, eles acharam dessa forma aí, vamos ver se vinga, né? Então, é uma coisa que está aí, eles são bem pioneiros nesse mercado. Perfeito. Guilherme, como é que você está vendo a evolução de tecnologia na área de saúde? Como é que ela está evitando, por exemplo, exames desnecessários, né? Possibilitando diagnósticos mais ágeis, como você colocou, mais assertivos, né? Baseados, obviamente, em evidências médico-científicas. Como é que você está vendo esse atual estágio da tecnologia? Como é que vocês estão aplicando esse tipo de iniciativa e de estratégia? Bom, primeiro sobre saúde e tecnologia, são duas é uma história muito legal, né? Porque, sim, por um lado é uma indústria conservadora, por outro lado, ela depende muito de tecnologia. Então, algumas coisas a gente super lá na frente. O mercado, a gente disrupta algumas tecnologias, alguns mercados, porque a gente precisa. Por outro lado, é uma área conservadora, muito conservadora. Né? Fui esse ano no HIMSS, o maior evento de saúde e tecnologia do mundo. Né? Então, um dos grandes stands lá era uma empresa que digitalizava fax, porque lá nos Estados Unidos se usa fax ainda para fazer contas médicas. Então, mas porque funciona aquilo lá, é um mercado que gasta muito dinheiro, precisa ser muito inteligente na hora de fazer alocação de recursos. Então, se está funcionando aquilo, não vou mexer, usa fax mesmo. Né? Outra fun fact aqui, história legal, engraçada, eu estava numa palestra nesse mesmo evento falando sobre como agilizar a comunicação entre os médicos, e o cara perguntou aqui, quem da sala usava pager ainda, dos médicos? 50% da sala levantou a mão.
Então, mas assim, funciona. Quem sou eu para criticar aqui? Mas então, é uma coisa ambígua, né? A gente tem um pouco de. A gente é super avançado em algumas coisas, e muito AI para fazer diagnóstico de câncer, por aí vai, mas, por outro lado, a gente é conservador, tá? E eu acho que uma das missões do Doutor Consulta é quebrar esse paradigma, né? Então, o Doutor Consulta nasceu lá em 2011. 2011 não tinha muita health tech, né? Health techs, os investimentos para as health techs, elas vieram com um boom lá em 2019. Boom. Acho que foram aqui 1,4 bi de investimento de 2019 a 2023, se eu não me engano, dados da Distrito. Mas até lá, o Doutor Consulta teve que criar muita coisa na mão. E uma das coisas que a gente criou na mão foi o nosso prontuário com acompanhamento de guidelines, que é uma árvore de decisão que vai guiando o médico, né? Só para ter o tamanho do impacto que essa funcionalidade tem no nosso prontuário, ele faz recomendações e sugestão para os médicos de como deve ser a conduta. Obviamente que a decisão final é do médico, mas a gente vai refinando essas sugestões. Então, a gente conseguiu reduzir, em relação ao nosso benchmark, que é a ANS, que são 3,5 exames por consulta, para 2,4. É uma queda expressiva aí, e pode até parecer contraditório, porque uma das nossas formas de receita é a consulta. Só que o nosso paciente é o exame, perdão. Só que o nosso paciente é paciente ali de acesso, como eu falei no começo, né? Então, eu tenho que resolver o problema dele. Apesar do nome ser doutor consulta, a gente faz consultas, exames, procedimentos, odonto, por aí vai. E a gente precisa, o cara entra lá, eu com um ticket médio ali, super acessível, eu preciso resolver o problema dele. Ele entra, doutor consulta com uma dor nas costas, eu preciso solicitar a menor quantidade de exames possível para ele sair com o problema dele das costas resolvido. Então, acho poucas consultas. Poucas consultas, o mínimo de exames possível, entendeu? A gente tem, aqui tem eu tenho que ganhar dinheiro ao longo do processo, obviamente, eu não sou uma instituição filantrópica, porém, no entanto, todavia, eu preciso entender qual a classe social, os aspectos socioeconômicos do meu paciente na hora de dar uma conduta médica. Então, tem que ser muito inteligente nesse sentido. Gustavo, Guilherme, por que o Doutor Consulta possui essa convicção, né, que a rede própria seja o grande diferencial do seu negócio? Como é que você define o modelo de negócio do Doutor Consulta, né? Por que tem esse crescimento expressivo, né? Teve esse crescimento e continua tendo durante esses anos todos? A rede própria e verticalizada, ela é um movimento que acho que alguns foram entendendo a partir de agora, tem um movimento de consolidação e verticalização ali na atenção, na saúde suplementar, mas quem já vem fazendo isso há muito tempo. Eu acho que, de novo, né, não querendo ser repetitivo aqui, mas nós somos um player que coloca essa eficiência no sistema de saúde e compartilha com o médico, compartilha com o paciente, e todo mundo tem que ganhar nessa cadeia. Para você ter um controle de custos, um controle de como o paciente navega no nosso sistema, eu acho que a melhor forma que a gente encontrou foi com uma rede própria. Então, eu vou dar um exemplo. O nosso modelo aqui de Hub and Spoke, a gente, num raio de 10 quilômetros dentro da cidade da Grande São Paulo, você vai encontrar todas as consultas que você precisa para atenção primária. Então, todas as especialidades que nós ofertamos estão num raio de 10 quilômetros. E essa distribuição, se eu fosse fazer uma franquia, por exemplo, eu ia colocar uma unidade ali no Taboão e outra ali pertinho, mas que uma ia concorrer com outra, uma ia dar mais lucro que a outra. Não faz sentido eu franquear isso daqui, porque o que eu estou interessado, que é a nossa missão, eu preciso de um raio de 10 quilômetros, que é o máximo que uma pessoa deveria se locomover para ter acesso à saúde, conseguiu fazer toda a oferta ali naquele raio. Então, eu estou pensando em dar o acesso, não estou pensando em gerar lucro individualmente nessas unidades. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a rede própria ela permite que eu tenha todos os dados. Eu não consigo fazer inteligência assistencial e inteligência de operação focada em eficiência e atendimento de alta qualidade se eu não tiver todos os dados. Então, se ele sair do meu sistema para fazer uma consulta fora, para fazer um exame fora, eu perdi esses dados. E as teses de interoperabilidade, de Open Health, elas ainda vão levar alguns anos para serem implementadas. Então, esse é o segundo mote. E o terceiro mote, assim, cara, não menos importante,
Tem uma coisa aqui, cara, doutor Consulta, que é de você ter uma pegada de você ser cuidador. Aqui dentro tem uma pegada que é cultural da empresa. É difícil você conseguir passar. Essa cultura ela é interna e a gente vai exercendo com os outros até chegar no paciente isso. Acho que se você coloca mais um player externo aqui, temos alguns pontos da nossa jornada que tem players externos, mas é coisa pequena, é coisa pontual, complementar. Eu acho que se você faz isso numa grande escala, você acaba perdendo a cultura da companhia que ela é transmitida para o paciente. Então, acho que a forma com que a gente resolveu esse problema foi tendo, né, a forma que a gente resolveu essa equação dessas três coisas que eu te disse, foi ter uma rede própria verticalizada. O Doutor Consulta lançou um cartão próprio, né? O cartão Doutor Consulta. Você pode explicar quais os benefícios que ele traz para essa população, principalmente de baixa renda? O cartão Doutor Consulta foi uma das coisas mais legais que a gente lançou nos últimos anos, né? Já está com 400 alguma coisa mil vidas, eu esqueci o número exato, acho que depois eu posso te passar. São 430 mil vidas. Hoje, basicamente, em relação às visitas que a gente tem dentro do centro médico, já passou dos 50%, então 50% das pessoas já têm o nosso cartão de doutor Consulta. E o que é esse cartão? Você paga um valor mensal, R$ 34,90, e pode colocar até 4 dependentes sem custo adicional. E você vai ter acesso a consultas e exames com desconto bem agressivo, tá? E telemedicina ilimitada, tá? Ponto de atendimento. Qual que é a diferença desse cartão por qualquer outro cartão que eu vejo e que os nossos pacientes falam, o que a gente está sempre em contato? Primeiro, a gente tem uma base tecnológica aqui para dar para o paciente de autosserviço, o nosso aplicativo, dentro do centro médico, resultado de exame, prescrição eletrônica, tudo num lugar só, ele sente fácil. Tá? Isso pode fazer o agendamento, pode fazer qualquer coisa lá dentro do aplicativo. O cara se acha, ele não precisa de ajuda de ninguém. E, por outro lado, a gente consegue dar um acesso à saúde com muita qualidade. Não é aquela coisa placebo. Vou pagar um valor bem pequenininho, mas eu não sei qual vai ser a qualidade do meu serviço aqui. Pô, nosso NPS aqui é acima de 80, então nossa base de visitas no Doutor Consulta, a recorrência está acho que em 60%, 70%. Então, nosso paciente gosta, ele dá joinha, ele dá like, ele volta, ele gosta muito. Então, a hora que a gente lançou o cartão, a gente já tinha uma base de usuário, né, avulso, digamos assim. Quando a gente lançou o cartão de subscrição, estourou de vender, porque a galera já gostava muito da gente. Então, essa combinação de ter uma base tecnológica muito boa, uma assistência muito boa, por um preço melhor ainda, e a pessoa poder colocar as pessoas com quem ela mais ama, não são familiares, né, são dependentes, 4 pessoas com quem ela mais ama, e dar essa segurança para as pessoas que ela mais ama, eu acho que isso tudo gerou um produto muito legal, muito bom, que está tendo uma recepção assim ótima para os nossos pacientes. E esse cartão do Doutor Consulta também, ele pode apoiar, por exemplo, o mercado empresarial na gestão da saúde dos colaboradores, por exemplo? Sim. Então, recentemente, inclusive, a gente lançou o Doutor Consulta Empresas, tá? Uma nova unidade de negócio. A gente já falava com as empresas, já atendia algumas, mas quando a gente viu o potencial de que como o Doutor Consulta pode ser, sim, destravar alguns problemas que haviam no sistema de saúde para as pequenas e médias e grandes empresas, a gente falou, putz, vamos lançar uma unidade de negócio aqui, tá? Então, é basicamente esse cartão para atender empresas, tá? Com alguns diferenciais. Então, a gente está lançando, por exemplo, agora um dashboard de saúde dentro da área da empresa. Ele vai poder ver como é que está a saúde dos seus funcionários, com o score de saúde. Porque, então, ele vai poder fazer as correlações, né? Pô, eu tenho muito absenteísmo, eu tenho muito presenteísmo. As pessoas estão utilizando? A gente vai colocar linhas de cuidado para os pacientes, para quem tem problema de burnout, de estresse, ou está com alguma coisa em casa, precisa fazer algum tratamento. Então, quanto mais o paciente estiver se tratando, né, eu acho que melhor vai ser para as empresas. Vai se abster mais. E tem uma outra coisa, tá? O sistema de saúde, da saúde suplementar, ele é muito louco, né? A maior parte das vezes. Putz, eu vou no médico, depois ele me solicita um exame. Se eu vou no médico, o médico vai pedir um exame. Aí depois eu tenho que pegar esse exame e levar ali para fazer num laboratório, voltar com o resultado.
O doutor consulta, ele vai num lugar só. One stop shop. Ele vai num lugar só. Então eu vou reduzir esse absenteísmo só. Porque algum problema que ela tem, ele tem 3 lugares diferentes. Você vai num lugar só e já se resolve. Então, acho que para as empresas vai ser muito bom. Fora o acompanhamento, você saber que você tem alguém, um time, a gente chama de time de cuidado, um time de cuidado olhando para os seus funcionários. Isso é empregabilidade. Né? Então, toda essa tecnologia que vai vir embarcada, a gente não está vendendo só, não está dando um cartão para dar acesso, estou levando uma tecnologia embarcada, vai ter GenAI para fazer onboarding desses funcionários, vai ter uma série de coisas interessantes. Então, ter tecnologia, ter gente olhando para os seus funcionários é empregabilidade para o seu time, né? É empregabilidade para as pessoas, enfim. Eu acho que é uma solução e é muito barato. Né? A gente está falando assim de produto nem se compara com o plano de saúde, assim, muitas vezes 10 vezes mais barato. Então, disruptivo. É disruptivo, é muito acessível. Perfeito. Bom, Guilherme, para finalizar o nosso papo aqui, você já deu um spoiler que seus próximos lançamentos vão ser os agentes de inteligência artificial, né, para atendimento do paciente, marcação de consulta e tudo mais. E o que a gente pode esperar mais aí, de que está no seu pipeline, para que a gente poderia antecipar aqui para a nossa audiência? Olha, uma coisa que vocês vão ver cada vez mais o Doutor Consulta falando e fazendo é como a gente engaja os nossos pacientes, e isso vai ser, com muita tecnologia, não dá para fazer, como é que a gente engaja os nossos pacientes em uma nova forma de se relacionar com a saúde. É no dia a dia, não é no problema, entendeu? Então, cara, o cara entrou aqui dentro do ecossistema do Doutor Consulta, ele já vai ter alguém olhando para ele em algum tipo de linha de cuidado, algum tipo de linha assistencial, como se tivesse ali um time, uma equipe cuidando de você. Eu acho que a gente vai tangibilizar isso de diversas formas, com tecnologia, mas também com um time de enfermeiros e médicos reais mesmo também. Mas acho que essa mudança de padrão, tá? De como você encara a saúde no seu dia a dia, acho que é coisa que vocês vão ver cada vez mais o Doutor Consulta falando. Perfeito. Guilherme, eu quero te agradecer novamente a sua participação aqui no podcast do TEM Saúde Digital News. E espero revê-los aqui nos próximos podcasts aí para você contar como está a evolução desses planos da adoção da tecnologia na área de saúde. Muito obrigado. Obrigado, viu, Claudinei? É sempre um prazer. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.